Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os elementos das artes visuais. Isso mesmo, quais são os elementos, qual a sua importância e como eu posso usar esses elementos para criar um maravilhoso desenho. São 4 elementos, eu tenho o ponto, a linha, a forma, a cor e a textura. Observe nesse primeiro slide, eu tenho 3 imagens. Eu quero que agora você só olhe. Nós temos imagens aqui que eu posso dizer que é um desenho, outra eu posso até dizer que é uma pintura e posso arriscar dizer que é uma fotografia. Mas para todos eles eu tenho esses 4 elementos. Então vamos conhecer cada um deles. E vamos começar pelo ponto. O ponto talvez seja, gente, o elemento mais importante. E muitas vezes ele é desprezado, deixado de lado, ninguém liga para o ponto. Mas observe aqui 3 exemplos de ponto. Eu tenho o ponto geométrico, que é apenas uma interseção entre 2 retas. Eu tenho o ponto gráfico, quando eu faço uma marca no meu papel, com o meu lápis ou um pinguinho de tinta, ou até mesmo com um grafite. E eu tenho um ponto físico, é um ponto que tem volume, ele ocupa um lugar no espaço, como uma peteca, por exemplo. Então, são 3 maneiras de representar o ponto. E, gente, quanto à utilização desse ponto? Eu tenho um ponto que é a interseção de 2 linhas, tudo bem. E o ponto gráfico? E o ponto geométrico? O ponto artístico? Observe aqui 3 exemplos do Cristo Redentor. Eu posso trabalhar ele todo contornado, com pontinhos bem delimitados. Eu posso também desenhar dentro da forma só usando os pontos. E eu posso sombrear o meu trabalho usando os pontos. É só agrupar um pouco mais os pontos e fazer a sensação do claro e do escuro. Gente, esse ponto foi muito utilizado durante as artes visuais. E no passado, nós tivemos artistas que eles se especializaram em trabalhar com os pontos. É chamado a técnica do pontilismo. E tem desenhos maravilhosos. Eu também posso usar o ponto em trabalhos virtuais, com processos na internet, com alguns recursos, alguns meios virtuais, eu posso criar imagens maravilhosas com pontos. Posso trabalhar pontos físicos, trabalhando bolinhas de isopor, bolinhas de papel, e fazer cada imagem, gente, que cria texturas maravilhosas, lindíssimas. Acompanhe aqui comigo a técnica do pontilismo. Eu tenho um artista do pós-impressionismo. Esse movimento surgiu em 1886. E esses artistas foram Paul Signac e Georges Seurat. Georges Seurat, então, foi considerado o pai do pontilismo. Observe essa cena. Gente, ele criou essa cena, essa imagem, essa paisagem, só usando pontos. Imagine o tempo que esse artista levou fazendo esses pontos. Mas nós temos outros exemplos. Olha aqui, continue acompanhando comigo. As banhistas, eu tenho Domingo na ilha de La Grande Jatte. Eu tenho aqui alguns detalhes desse desenho da ilha de La Grande Jatte. Gente, tudo isso foi feito com pontos. Ele não fez uma linha de contorno. Ele usou os pontos um a um, milimetricamente, um do lado do outro. E aí foi separando as cores. Realmente o cara era um artista. Claro que tem que ter paciência. Então, o ponto é fundamental. Nós temos nas artes atuais, vamos ver aqui, o artista brasileiro Vicky Muniz, por exemplo, que trabalha com pontos, às vezes com sucatas de tampinhas, às vezes com bolinhas de papel, às vezes no próprio computador, fazendo os seus recursos, ele consegue essa técnica. Realmente ficam trabalhos maravilhosos. O segundo elemento é a linha. E a linha, então, gente, ela vai ser um prolongamento do ponto. Eu tenho um ponto que eu risco no meu papel. E se eu desloco esse ponto, eu crio uma linha. E eu tenho vários tipos de linhas. Acompanhe comigo. Eu tenho a linha reta, vertical, horizontal, inclinada. Eu tenho as linhas curvas, podem ser côncavas, convexas. Eu tenho uma linha que é complexa, parece uma linha poligonal com vários segmentos de reta. Se eu tiver várias curvas, eu tenho uma linha ondulada ou sinuosa. E eu tenho a linha mista, que é uma mistura de todas elas, inclinadas,
curvas, sinuosas e assim por diante. E cada uma dessas linhas me dão uma série de possibilidades. Olha aqui de novo nesse slide, gente. Eu posso apenas com uma única linha, sem tirar o lápis do papel, criar um desenho, como nessa primeira imagem que você vê nesse slide desse coelho. Mas eu posso ter as linhas complexas e posso criar elementos que dão a sensação de textura. Parece que os elementos estão saindo do papel, esse gato, esse urso. Olha que coisa maravilhosa. Elementos tão simples das artes visuais e que você pode fazer também. E essas linhas me dão força. Dependendo da imagem, da fotografia, que exalta um traço de linha, eu posso ter diferentes sensações. Olha aqui novamente nesse slide. Quando eu tenho uma linha reta nessa estrada, eu tenho uma questão de força, de firmeza, de equilíbrio. Se eu tenho uma linha mais curva, dá uma sensação de desequilíbrio, um abatimento, uma certa tristeza. E essa estrada que tem linhas sinuosas, e esse contorno sinuoso parece uma leveza, parece delicado, lembra o corpo feminino. Então, as linhas elas são fundamentais e super importantes no seu trabalho. Eu tenho outro artista que eu quero falar para vocês, que é Escher. Escher, ele brinca com a linha e brinca com a ilusão de ótica. Ele faz trabalhos que você não sabe na realidade se as pessoas, por exemplo, na obra dele estão subindo ou se estão descendo, se a escada está indo para a direita ou indo para a esquerda. Observe nesse slide aqui, ele brinca com as leis da matemática e da perspectiva e cria essas ilusões de ótica, desafiam a realidade. E ele está trabalhando apenas com linhas. É incrível esse artista. Você pode procurar na internet outras obras de Escher, você vai ficar realmente maravilhado. E aí nós temos a forma. A forma, gente, ela é o conjunto. Ela separa as linhas e ela cria o espaço. Então, eu tenho formas que são baseadas no triângulo, formas que são baseadas no retângulo, no losango e assim por diante. Nesse slide agora, por exemplo, eu trago a Mona Lisa. A Mona Lisa é o símbolo do desenho feito lá no século XV, século XVI, e tem como base o triângulo, né? Uma linha triangular sai do corpo da Mona Lisa. Para os artistas daquela época, o triângulo era a perfeição, era o divino. Então, a forma também pode ser um grande aliado nas nossas obras. E a gente tem que falar de Oscar Niemeyer na arquitetura. Você veja que eu tenho esses 4 elementos, não só na pintura ou no desenho, mas a arquitetura. Oscar Niemeyer foi mestre em construir obras arquitetônicas com a linha curva. Olha só alguns exemplos. Eu tenho o Museu Nacional, inaugurado em 2006. Eu tenho a Igreja Nossa Senhora de Fátima, de 1958. E eu tenho a Catedral de Brasília, de 1970. Observe como ele trabalha essa linha. Gente, isso é prédio, é uma construção enorme, mas a linha curva dá a suavidade. Então, as linhas elas são importantíssimas no desenho. E eu tenho a cor, né? Eu tenho que colorir o meu desenho. Então, vamos recordar alguns elementos da cor. Observe aqui nesse espectro, eu tenho várias cores. E eu defino essas cores em primárias, secundárias e terciárias. Lembrando que as primárias são as primeiras. Nenhuma mistura é capaz de fornecer as primárias. Mas se eu misturo as primárias, eu obtenho as secundárias. E na mistura da primária com a secundária, as terciárias. E aí eu posso trabalhar o meu desenho maravilhoso. E além de trabalhar com essas cores, eu posso trazer sensações para o meu desenho, como as cores frias e as quentes. Nesse slide eu tenho uma nuance de cores quentes, que vai mais ou menos do vermelho, passando pelo amarelo, pelo laranja, e as cores frias, que vão ter todo o espectro do verde até o azul e o lilás. E eu tenho isso também, gente, registrado pelos artistas. Eu tenho artistas que trabalham essas sensações. Observe aqui. Nós temos alguns exemplos, Van Gogh, por exemplo, com A Noite Estrelada, tão importante esse trabalho, ele dá a sensação do frio. Já eu tenho outro Café à Noite, com essas cores vermelhas e alaranjadas, dá a sensação do calor. E esse outro Passeio Romântico
metade ele tem a sensação do calor, a outra metade já do frescor, né? Do lugar agradável. Então, as cores, elas são fundamentais. E nós temos também a textura. Textura, gente, é o relevo da superfície. Às vezes você sai por uma vitrine no shopping, pelas ruas e olha uma roupa, só pelo teu olhar você tem a sensação daquele tecido. Será que ele é macio? Será que ele é mais áspero, mais resistente, mais maleável? Quando eu coloco essa textura num desenho, eu também crio essas sensações. E as texturas são dadas por linhas. Observe aqui nesse slide. Eu tenho texturas mais juntinhas, mais afastadas, até chegar ao branco. E esse desenho que eu coloco aqui como exemplo foi aquele lá do primeiro slide, que mostra luz e sombra, criando com as texturas. Eu chamo isso de achura. Eu achuro o meu desenho e eu crio texturas. E as texturas podem ser naturais, que são os elementos da natureza, elas podem ser também artificiais. Eu crio uma textura, às vezes eu quero colocar uma textura na minha parede, então eu escolho aquele relevo. E a textura gráfica, que eu desenho a textura, pode ser com linhas, com pontos ou com formas geométricas. Olha aqui, por exemplo, eu tenho alguns artistas que trabalham a textura, como esse Noite Peluda. A artista, né, esse artista aqui, na realidade, é um ilustrador turco, ele pegou a noite estrelada e colocou pelos. Então, você tem a sensação daquela coisa macia e gostosa. Van Gogh era um artista muito importante e ele colocava tanta tinta no seu quadro que parecia que esse quadro tinha relevo. Eu tenho aqui um outro exemplo de uma artista plástica que parece que está trabalhando um relevo nessas linhas, mas na realidade é só a cor, é só a tinta. Como é que a sensação dessas texturas são tão importantes para o nosso trabalho, não é mesmo? Vamos à nossa atividade agora? Seja criativo, procure uma imagem e tente pintar essa imagem, esse desenho, só usando pontos. Abuse da técnica do pontilhismo. Coloque pontos bem juntinhos um do lado do outro, tente fazer todos do mesmo tamanho. Abuse também das cores. Use cores quentes, depois você pode usar cores frias. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o seu trabalho. Por hoje é só. Essas e outras atividades você vai encontrar no portal Eduque. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!